O livro de Gênesis, capítulo 42, versículo 5. Gênesis 42, 5. Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Meu Pai amado, em nome de Jesus Cristo, eu me achego a Ti e eu lhe peço que o Senhor possa aguçar meu entendimento e me dar a sua unção, a sua capacitação para pregar e ensinar essa palavra com autoridade em nome de Jesus Cristo. Desperta aqueles que dormem. Ensina aqueles que querem se tornarem sábios. E assim, Senhor, orienta aquele que não tem direção. Pois eu lhe apresento um povo, Senhor, que certamente o Senhor atraiu nesse lugar. Que esses possam, depois dessa palavra, voltar com sua porção e guardá-la em nome de Jesus Cristo. E eu lhe agradeço. Amém e amém. Muito bem. Gênesis capítulo 42, versículo 5. O que nós temos visto, o que nós temos estudado a semana passada, nós estamos ainda na história de José, um homem que se destacou de todos os seus irmãos por causa da essência de José. Um homem realmente digno de se espelhar, um tipo de Cristo. Já vimos isso em muitas coisas, há muita passagem em José que lembra aquilo que o Senhor iria fazer por intermédio de Jesus Cristo. É tremendo, e há muitas outras coisas que nós vamos estudar, inclusive hoje, acerca de acontecimento que Deus permitiu através da vida de José para refletir, para espelhar nos dias vindouros, que seria aquilo que o Senhor planejaria fazer por meio de Jesus Cristo. Tremendo. Então, nessa passagem que nós estamos estudando, nós estudamos que Deus permitiu que a fome deveria atingir todos os reinos da terra. Lembrando que José foi instruído por Deus e teve a inteligência e sabedoria para ter a revelação daquilo que Deus iria fazer. 7 anos, onde haveria prosperidade, as vacas gordas, e 7 outros anos, onde Deus, por propósito, permitiu que a terra passasse por fome, dificuldade, provação. Por quê? Para principalmente testar, provar, trabalhar no caráter daqueles que foram escolhidos a dedos pelo próprio Deus. A casa de Jacó precisou ser trabalhado. Não existe outro meio mais eficaz para o Deus Todo-Poderoso em trabalhar o caráter de uma pessoa que Ele mesmo escolheu quando ela passar por tribulação. A tribulação não é algo negativo, meus queridos, nem o deserto. Mesmo Deus amando o seu povo e o libertou do Egito, Ele o fez passar pelo deserto. Não é porque Deus é um Deus mau, não é porque Deus é um Deus injusto, porque Ele é bom, maravilhoso e suas misericórdias duram para sempre. Então, atrás da fome dos 7 anos, onde Deus permitiu que houvesse uma fome, né, se escondia o propósito de Deus, claro, aquele de tratar os escolhidos, né? Então, eu tratei na semana passada que para os que se recusam mudar, não há melhor tratamento do que Deus despertar fome nos seus escolhidos.
fome pelo trigo espiritual, fome pela palavra, fome pela justiça. É uma simbologia. Deus despertou fome na terra. Para quê? Para que levanta seus olhos para os montes. Da onde virá meu socorro? Meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Se não tiver a fome, muitos não levantariam seus olhos para os montes. Muitos. Para que levantar os olhos para os montes? Eu não preciso levantar meus olhos para o monte. Da onde virá meu socorro? Eu não preciso ser socorrido. De que? Se tudo vai bem. Mas quando o homem sente a necessidade de algo para a sobrevivência da sua geração, ele procura e levanta seus olhos. A fome fez com que Deus mexesse algo na vida da sua igreja, na vida da casa de Jacó. Então foi necessário tirar a casa de Jacó da sua zona de conforto para que a família se decide a viver. Porque ou vive ou morre. E assim eu falei a semana passada para muitas pessoas. Se muitas pessoas não tomem atitude em sair da sua zona de miséria, da sua zona de incredulidade, de engano, onde não se prega a palavra de Deus na verdade, e essas pessoas simplesmente toleram, por causa de apegos e costume, o local onde estão, porque nasceu assim, porque nasceu da igreja assim, mas se não prega a palavra e não ensina você acerca da palavra, vocês vão continuar a ir lá? Pois há um momento onde você vai ter que se decidir. Ou você vive, mas se você quer viver, você vai ter que procurar alimento. E sair de Canaã para ir até José. Quem é sábio, ouve, mas age. Porque não é apenas ouvir, é ação. Jacó agiu e fez com que seus filhos, influenciados pelo seu próprio pai, ainda bem que teve um Jacó, né, que diz assim, bom filho, chega, nós não vamos ficar assim, nessa situação, vamos nos mover. Porque há momentos na vida que se você não se move, você morrerá. A mornidão de uma pessoa faz com que ela estagna. E água parada dá dengue, meus queridos. É isso mesmo. Água parada dá dengue. Claro, não está na Bíblia, mas uma expressão que não está muito errada. Ou seja, dentro do contexto que eu estou falando, é muito verdadeiro. E Deus é especialista em fazer com que muitos se movem para que levantem seus olhos para os montes, para que assim esses o procurem para Deus depois se revelar. Então, em nenhum lugar do mundo havia trigo. Somente no Egito, nas mãos de José. E Jacó, a autoridade da casa, reagiu e mandou seus filhos saírem buscar trigo. Mas a Bíblia diz que Benjamim, o filho mais novo de Jacó, ficou. Bom, agora nós vamos começar no versículo 5 do capítulo 42. Os filhos de Israel estavam entre outros que também foram comprar trigo. Ou seja, não havia apenas os filhos de Jacó que foram comprar trigo. Todas as nações do mundo tiveram que procurar aonde havia alimento, meus queridos, né? Por causa da fome da terra de Canaã. Olha, José era o governador do Egito e era ele que vendia trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele, rosto em terra.
Oh, que tremendo, meus amados. Já está se cumprindo aquilo que Deus tinha falado para José aos 16 anos, quando Deus revelou 2 sonhos a José. O que aconteceu, eu quero lembrar para você, o que Deus tinha falado para José em tempo em que estava na casa dos seus irmãos, na casa do seu pai. Em Gênesis 37, versículo 6, retrocedemos um pouco, e olha que o Senhor revelou a José: estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvavam diante dele. Ou seja, havia dois feixes. Havia um feixe que estava em pé, que representava José, e também a figura de Cristo. Porque esse sonho, já falei, é profético. Mas também havia outro feixe de trigo. E nesse outro feixe de trigo, ele se prostrava, se curvava diante daquele que estava em pé. Representaria a casa de Jacó. Os filhos de Jacó reconheceriam José sendo superior a ele, uma autoridade superior. Já falei anteriormente, assim também será nos tempos finais. A casa de Jacó se prostrará, se curvará diante de José e o reconhecerá como José. Então, pela primeira vez, os 10 filhos de Jacó se prostram diante de José. E o prostrar, o que o prostrar revela? O prostrar revela submissão, o prostrar revela rendição e o prostrar revela reconhecimento de autoridade e dependência. Ou seja, eu dependo de você, né? Agora, muito interessante isso, meus queridos, aquilo que eu vou falar para vocês agora. Que os povos da terra, as regiões, as cidades vizinhas de Egito, todos procuraram comida. Até Egito, os egípcios foram até José para pedir ajuda. Ou seja, todos os povos da terra fizeram o mesmo e assim tiveram que se prostrar diante de José para pedir comida e assim viver. Porque se não procurasse o José, os povos da terra morriam. Porque em José estava a vida. Assim acontecerá nos finais dos tempos. Assim também será nos fins dos tempos. Todos os povos terão que subir até Jerusalém, onde Jesus Cristo se assentará no seu trono. Todos os povos, diz a palavra de Deus, serão inclusive obrigados a se prostrar diante do Rei dos Reis. Todo o povo judeu. A casa de Jacó terá que se render. Mas também o povo gentil. Também o povo gentil. Você entende como a história de José é totalmente profético? É tremendo, meus queridos. Hora que fala em Daniel, no livro de Daniel, que é um livro profético, capítulo 7, versículo 13, diz assim: em minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho do homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença.
ele recebeu a autoridade, glória e o reino. E ele recebeu a autoridade, glória e o reino, todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Que tremendo, né? Seu domínio é um domínio eterno que não acabará e seu reino jamais será destruído. Então, assim como aconteceu em tempos do Egito e na fome do mundo, quando haverá fome do mundo, quando será os fins dos tempos, quando haverá catástrofes, quando a terra passará por grandes dificuldades, pois assim todos reconhecerão José como José, Jesus como Messias. Isaías 2:17 diz assim: a arrogância dos homens será abatida e o seu orgulho será humilhado. E os ídolos desaparecerão por completo. Os homens fugirão para as cavernas das rochas e para os buracos da terra, por causa do terror que vem do Senhor e do esplendor da sua majestade, quando ele se levantar para sacudir a terra. Naquele dia os homens atirarão aos ratos e aos morcegos os ídolos de prata e os ídolos de ouro que fizeram para adorar. Fugirão para as cavernas das rochas e para as brechas dos penhascos, por causa do terror que vem do Senhor e do esplendor da sua majestade, quando ele se levantar para sacudir a terra. A terra será sacudida. A terra teve fome, mas tudo vai cooperar para um propósito, para que o Rei dos Reis se apresenta e para que todo olho veja e assim seja adorado. E também diz aqui, nesse versículo, que a arrogância e o orgulho também da casa de Jacó. Também da casa de Jacó. Há muito orgulho no povo judeu. Por que você acha que até o dia de hoje os judeus não recebem e não creem ainda no Messias, que já veio, mas que ainda estão aguardando que ele chegue, mas não tiveram a revelação que era Jesus Cristo? Por causa da dureza dos seus corações, por causa da arrogância de Israel. Né? E também diz que a arrogância da casa de Jacó, né, e dos povos da terra serão quebrados. Deus vai moer. Deus vai moer o orgulho da casa de Jacó e dos povos da terra. Né? Isaías 18:7 diz assim, ó: naquela ocasião, dádivas serão trazidas ao Senhor dos Exércitos da parte de um povo alto e de pele macia, da parte de um povo temido, porque estão perto, e pelos que estão longe. Ou seja, aqueles que estão perto e aqueles que estão longe. Nações agressivas e de fala estranha, cuja terra é dividida por rios. As dádivas serão trazidas do monte Sião ao local do nome do Senhor dos Exércitos. Ou seja, Deus vai fazer algo tremendo e vai atrair todos os povos da terra para Ele, porque Ele será Rei dos Reis. Deus vai atrair o povo da terra até José. Consegue entender a revelação? Até José, que simboliza Jesus. Isaías 19:20. Assim o Senhor se dará a conhecer, olha isso, a conhecer aos egípcios. Incrível, né? Gente, se Israel teve um inimigo, era os egípcios. Se Deus realmente
afligiu uma terrível correção era os egípcios, que de geração em geração não quiseram nada com o Deus de Israel. Mas sim, queriam adorar outros deuses, o deus Ra e outros deuses que eram apenas potestade, principados, demônios, anjos caídos. Mas Isaías diz que o Senhor se dará a conhecer aos egípcios. O que os egípcios fizeram? Até os egípcios procuraram José. Opa! Não é profético isso? E naquele dia eles saberão quem é o Senhor. Tremendo! A ele prestarão culto com sacrifício e ofertas de cereal. Farão votos ao Senhor e os cumprirão. O Senhor ferirá os egípcios, ele os ferirá e os curará. Ou seja, Deus tem um plano para os egípcios. Até mesmo os povos que levantaram seu calcanhar contra Deus. Um povo que perseguiu de geração em geração o povo de Deus. Pois Deus tem um plano até para os egípcios. Quer mais? Olha só. E ele responderá às suas súplicas e os curará. Não é aquilo que José fez? Quem veio até José? Apenas a casa de Jacó? Os egípcios e outros povos da terra. Não é tremendo, queridos? Glória a Deus. Diz mais a palavra. Naquele dia haverá uma estrada do Egito para a Síria. Os assírios irão para o Egito e os egípcios para a Síria. E os egípcios e os assírios cultuarão juntos. Gente, isso é um milagre. A Síria também, de geração em geração, querem ver o Estado de Israel completamente destruído. Detestam, odeiam Israel. E Deus diz que Ele tem um plano para esses, porque até os sírios irão até José. Até os sírios se dobrarão, se prostrarão e fará Deus com que esses o adorem. Que Deus é esse, meus queridos? Aleluia! O Senhor dos Exércitos os abençoará, dizendo: bendita seja o Egito, meu povo, a Síria, obra das minhas mãos, e Israel, minha herança. Vamos continuar agora no versículo 7. Vocês estão sendo abençoados? Glória a Deus. Tem muito mais, viu, gente? Olha o que diz a palavra. Gênesis 42, 7. José reconheceu os seus irmãos. Ou seja, já a casa de Israel estava em Canaã. O que é Canaã? Canaã é onde hoje está Jerusalém, Israel. Desceram de Canaã para ir para o Egito procurar José. Quando chegaram frente dele, se prostraram e aí diz: José reconheceu os seus irmãos logo que os viu. Na hora, José reconheceu eles. Mas, diz a palavra, agiu como se não os conhecesse. E lhes falou asperadamente: de onde você vem? Responderam eles: da terra de Canaã, para comprar comida. E José respondeu a seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Como se esconde aqui aquilo que Deus quis, inclusive que acontecesse em dias vindouros. José reconhecia seus irmãos, mas os seus irmãos não reconheciam. Ou seja,
atrás das roupas do governador, das roupas de Zafenat Paneia, atrás dessas roupas do governador, os irmãos de José não conseguiam reconhecê-lo. Mas José os reconheceu a todos. E aquilo que quero falar para você nesta noite é que quantas vezes Jesus foi até os seus? Quantas vezes Jesus foi até você? Se revelou a vocês, mas esses, infelizmente, não conseguiram discernir que era Jesus. Quantas pessoas tiveram oportunidade de ver e estar perto de Jesus, mas não reconhecem? Nós temos vários exemplos. Lembra-se dos 2 discípulos na estrada de Emaús, depois da ressurreição? Eles estavam conversando entre eles aquilo que aconteceu com Jesus, que foi crucificado, mas eram discípulos. E aconteceu que, de repente, Jesus apareceu, mas não o reconheceram. E falaram junto durante muito tempo, mas não reconheceram que era Jesus. Por quê? Porque seus olhos estavam fechados por causa da sua incredulidade. E a incredulidade e a dureza do coração faz com que você veja Zafenat Paneia, mas não veja José. Consegue entender a revelação? Agora, outra vez, aconteceu com Maria. Lembra-se, depois da ressurreição de Jesus, João capítulo 20, versículo 15. Disse ele, Jesus, tá? Que aparece para Maria: mulher, por que você está chorando? Quem você está procurando? Quando Maria, uma delas, né, foi lá ver o túmulo de Cristo, cuja pedra foi rolada, né? E o túmulo estava aberto. De repente, Jesus se manifesta. Ele diz assim: quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela diz: se o Senhor o levou embora, diga-me onde você o colocou, e eu o levarei. E Jesus lhe diz: Maria, Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone! Ela reconheceu Jesus. Muitos na casa de Jacó, muitos judeus, meus queridos, aguardam o Messias. Mas quando o Messias veio pela primeira vez, eles o espancaram e o crucificaram como fizeram os irmãos de José. Pois certamente, meus queridos, aquele que eles não reconheceram, haverá de ser reconhecido por eles em dias vindouros. E ali, certamente, haverá muito choro, quando descobrirem que quem se escondia atrás das roupas daquele que governará será o próprio Jesus. Será o próprio Jesus. Porque até o dia de hoje, o povo de Israel clama pelo Messias. Mas o Messias é aquele que eles mataram. Assim como os filhos de Jacó. O Messias que eles estão clamando e pedindo ajuda, clamor, comida, trigo celestial, é aquele que eles mataram. Mas um dia, eles irão até
Zafenat Paneia, até o governador. E no dia e no tempo aceitável, pois Zafenat Paneia pegará seu disfarce de governador egípcio e o tirará. E ali os judeus verão que era o seu irmão Jesus. Chorarão e dirão: o que fizemos? O que fizemos? Por que fizemos isso? Em breve, nós vamos ler aquilo que vem a seguir. Tremendo e profético, meus queridos. Agora, eu tenho uma pergunta para vocês, meus amados. Você reconhece quem você adora? Muitos reconhecem Jesus como Salvador e sabem que nele, claro, há trigo. Por isso que se prostra diante dele. Porque ele sabe que ele tem trigo para vos dar. Sabe que tem milagres. Sabe que tem unção, né? Mas você consegue reconhecê-lo quando ele se apresenta vestido de jardineiro? Ou talvez vestido de governador? Ou atrás de uma palavra pregada? Deus usando um homem de Deus para falar e se revelar? Você sabe por que Deus faz isso? Você sabe por que José se esconde e se disfarça de Zafenat Paneia? Porque Deus se esconde. Quantas vezes ensinei isso para você? Deus se esconde. Por que Deus se disfarça de jardineiro no jardim do túmulo? Porque Deus se esconde. E se os filhos de Jacó desejam conhecer quem é realmente aquele que se esconde atrás das roupas do governador, atrás do legislador, então o governador certamente se revelará na sua intimidade para com seus irmãos. E eu deixo você refletir para você digerir aquilo que Deus está ensinando para todos vocês. Mas se os filhos de José, escuta isso, se os filhos de José querem apenas ver a provisão de Zafenat Paneia, que era o nome dado pelos egípcios a José, então certamente perderão de saber que quem se esconde atrás de Zafenat Paneia é José. Ou seja, não terão a revelação que atrás do Deus que provê é o Senhor. Amém? Glória a Deus. Posso continuar? Vamos continuar. Versículo 9. Diz assim: lembrou-se então dos sonhos que tivera a respeito deles e lhes diz, olha que José diz, vocês são espiões, vieram para ver aonde a nossa terra está desprotegida. E eles responderam, não, meu senhor, teus servos vieram comprar comida, todos nós somos filhos do mesmo pai. Teus servos são homens honestos e não espiões. Mas José insistiu, não. Vocês vieram para ver aonde a nossa terra está desprotegida. Olha isso. E elas disseram, teus servos eram 12 irmãos, todos filhos do mesmo pai, mas na terra de Canaã. O caçula está agora em casa com o pai,
e o outro já morreu. Quantas revelações nessa passagem que também é profético. Olha só, José reconhece seus irmãos e os coloca à prova. Anota. José reconhece na hora, os seus irmãos não reconhecem. E quando ele reconhece, José os coloca à prova e diz, vocês são espiões. Vocês vêm aqui para espiar a terra. Então eu vou colocar vocês à prova. Não, meu senhor, somos honestos. Então eu vou colocar à prova o quê? A sua honestidade. Olha só. Vejam o que os 10 filhos já corresponderam quando foram colocados à prova por José. Teus servos eram 12 irmãos, todos filhos do mesmo pai, na terra de Canaã. O caçula está agora em casa com o pai e o outro já morreu. Vamos aprender algo sobre o religioso. Primeiro, eu vou ensinar algo sobre o religioso. O religioso, ele vai até o governador pelo que ele pode dar para ele. Mas não tem a revelação de quem está atrás dele. O religioso vê Zafenat Paneia e crê naquilo que vê. Mas o religioso também crê que José morreu e não ressuscitou. Pois a dureza de coração da casa de Jacó, religiosa, impedia que eles o identificassem, meus queridos. E assim acontece nos dias de hoje, amados. Se você tem a revelação de quem é realmente Jesus, mesmo que você foi ensinado que ele faz milagre, mesmo ensinado que ele libera muitas bênçãos para as suas vidas, pois jamais terá a revelação da intimidade do Messias. E para essas pessoas, sempre nos seus corações, José está morto, mesmo buscando Zefinat Paneia. Para o povo hebreu, Jesus morreu. Era um irmão, era judeu, mas ele morreu. Ele não ressuscitou coisa nenhuma. Mas quem estava falando com eles era aquele que eles procuravam como Messias. Era aqueles que eles clamarão por causa de uma grande tribulação que haverá de vir. Olha só, meus queridos. Olha só, meus queridos. Meu Deus, vale a pena que eu termino essa reflexão. Gênesis 42, 14. Olha que diz José. José tornou a afirmar: é como lhes falei, vocês são espiões, vocês serão postos à prova. Vocês serão postos à prova. Ou seja, a figura de Jesus diz para a sua igreja, diz para os judeus, eu vou colocar vocês à prova. Tremendo. Juro pela vida do faraó que vocês não sairão daqui enquanto seu irmão caçula não vier para cá. Mandem alguns de vocês buscar o seu irmão enquanto os demais aguardam preso. Assim ficará provado se as suas palavras são verdadeiras ou não. Se não foram, juro pela vida do faraó que ficará confirmado que vocês são espiões. E os deixou preso 3 dias. Quantos dias? Quantos dias foram presos a casa de Jacó? 3 dias. Anota, ok? No 3º dia, José lhes diz: eu tenho temor de Deus. Se querem salvar sua vida, faz o seguinte. Se vocês são homens honestos, ou seja, José vai provar a honestidade da casa, ok? Se vocês são homens honestos, deixa um
dos seus irmãos aqui na prisão, enquanto os demais voltam, levando trigo para matar a fome das suas famílias. Como essa passagem é profética, meus queridos. José aqui, ele não age para se vingar dos seus irmãos. Não. Ele não age para se vingar na casa de Jacó. Porque quem interpreta essa passagem dessa maneira está totalmente errado. José, ele age também direcionado pelo Espírito Santo para cumprir aquilo que haveria de acontecer profeticamente. Porque isso revela aquilo que acontecerá nos finais dos tempos. Disse a palavra que José colocou seus irmãos 3 dias na prisão, provando a casa de Jacó. Provando a casa de Jacó, para saber se eram honestos ou não. Você sabia que antes de Zafenate Paneia revelar-se para seus irmãos, Zafenate Paneia colocará à prova a sua igreja? Quem entende sobre os acontecimentos futuros é uma tremenda revelação. Ou seja, você sabia que durante 3 anos e meio, a noiva de Cristo e a casa de Jacó será severamente provada por Deus? Será profundamente o caráter da noiva que diz ser noiva e a casa de Jacó, eles serão provados por Deus, com um propósito de revelar a essência da casa de Jacó. Você sabia que quando o anticristo se manifestará, após 3 anos e meio, o que acontecerá? Ele vai levantar seu calcanhar contra quê? Contra os cristãos, que não vão querer colocar o chip na testa e também na mão direita. E também o anticristo vai se levantar contra quem? Contra os judeus, contra a casa de Jacó. E ali será colocada a prova. Haverá uma terrível perseguição. Muitos serão jogados na prisão durante esse período de 3 dias e pouco, de 3 anos e pouco. Muitos vão ser jogados na prisão e sendo colocados à prova. E durante esse período, a fome será grande. Por quê? Porque aqueles que ficarem firmes, inclusive, não se sujeitará ao sistema do anticristo. E não poderá comprar, não poderá comer dentro desse sistema. Como a noiva fará? Ela vai ter que pagar o preço. Mesmo sendo perseguido e sendo para muitos mortos por causa do nome do Senhor e para provar a sua honestidade e a sua santidade. E será necessário que todas essas coisas aconteçam. Mateus 24, 15 diz assim: assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiveram na Judeia fugem para os montes. Quem estiver no telhado da sua casa, não desçam para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem nos sábados, porque haverá então grande tribulação,
como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Olha isso. Nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, por causa da casa de Jacó, aqueles dias serão abreviados. Apocalipse 3 e 5 diz assim. Apocalipse 3 e 5, escuta. E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, quando o anticristo se manifestará. João viu o anticristo. E quando se manifestará e revelará sua face para se perseguir e colocar à prova a igreja. E quando se iniciará a grande tribulação, foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Ou seja, 3 anos e meio. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar o seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos. Ali, meus queridos, Zafenat Paneia colocará à prova. Ou seja, a figura do Egito. E também Deus, no seu consentimento, permitirá que os filhos de Jacó fossem provados para testar a sua essência. Foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação. E adoraram todos os que habitaram sobre a terra, esses cujo nome não são escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Uau! Vocês entendem como isso é profético, meus queridos? Como Deus permitiu todos esses acontecimentos para que nos dias vindouros o Senhor já quisesse falar com seu povo, até mesmo nos tempos de José. A história de José é profético. Em nome de Jesus. Oremos. Pai, obrigado por esse ensino maravilhoso. Porque dias difíceis, permitido por Zafenat Paneia, a figura egípcia, o faraó, será permitido que o anticristo persegue e assim coloca à prova os santos e os judeus. Mas também o Senhor, José, o próprio José, tem seu propósito, o próprio Jesus tem seu propósito de permitir todas essas coisas, para que assim, no dia aceitável, o Senhor se manifeste e Zafenat Paneia tire o seu capacete, limpe a sua maquiagem de governador egípcio e as pessoas vissem por seus olhos: eu sou quem você matou. Muito obrigado, Senhor,
porque Tu és o mesmo Deus de ontem, hoje e amanhã. E aquilo que o Senhor determinou, assim acontecerá. Ajuda-me, Senhor, a levantar a noiva, aquela que tem ouvidos para ouvir e querem ser parte da casa de Jacó e de um povo que não teme os dias da manhã, mas que lhe servirá, custa o que custar, em nome de Jesus. Amém.